Stalker é uma palavra inglesa que significa perseguidor. É aplicada a alguém que importuna de forma insistente e obsessiva uma outra pessoa. O que um stalker é capaz de fazer? Até onde a obsessão de uma pessoa pode ferir alguém ou a todos ao seu redor? Hoje saberemos o que um stalker fez com sua ex-professora e sua filha de apenas 8 anos de idade. Bem-vindos ao nosso canal Serial Crimes. Mais uma vez estou aqui trazendo um caso doentio para vocês, que particularmente para mim, que sou professora, me chocou bastante, pois se trata de um caso terrível que um ex-aluno praticou com a sua própria professora. Fico aqui imaginando o que se passa na cabeça de um stalker que é capaz de deixar de lado a própria vida para viver em função de outra, tramando planos mirabolantes para acabar com a vida da pessoa que é o centro da sua obsessão. Assim, para mim existem níveis de stalkers, sabe? Desde aquele invejoso que te segue em todas as suas redes sociais, muitas vezes ele nem fala com você, mas a qualquer postagem, lá está o nome da pessoa, te observando em cada movimento. Curiosidade? Talvez. Inveja, obsessão? Provavelmente. Às vezes algumas pessoas nutrem uma obsessão secreta por você e nem você, e muitas vezes nem a pessoa se dá conta do quanto te perseguir é importante para ela. Mas enfim, esse é um caso leve. Mas quando isso se torna o único objetivo do seu stalker, isso pode desencadear reações que nunca esperávamos. Foi o que aconteceu na vida da professora chamada Mary Stauffer, que foi perseguida por seu ex-aluno. E se você já se interessou pelo caso de hoje, se inscreva aqui no canal, deixe seu like, comentários e nos ajudem a crescer a cada dia mais. E vamos ao caso. No dia 16 de maio de 1980, Mary Stauffer e sua filha Elizabeth, de 8 anos, saíam de um salão de beleza na Avenida Cleveland, na cidade de Roseville, em Minnesota, pois sua família se mudaria em breve para Filipinas em uma viagem missionária de 4 anos. Quando elas saíam do salão, Mary estava destrancando a porta do passageiro de seu Ford, que foi fornecida a eles por sua igreja. Um homem que parecia ter cerca de 30 anos, com óculos grossos, se aproximou delas do lado de fora do cruzamento movimentado, e Mary achou que ele só quisesse instruções, mas ele tinha uma arma na cintura. Ele apontou a arma para Beth e disse: "Preciso de uma carona." Mary tentou dar as chaves para ele, mas o rapaz tinha outros planos, forçando-as a entrar no carro, instruindo Mary a dirigir para o norte, enquanto as ameaçava com uma arma. Mary não reconheceu o homem naquele momento, mas logo descobriria que ele havia sido seu aluno há 15 anos atrás. Mas por que alguém sequestraria sua ex-professora? O rapaz era conhecido como Ming Sen-Chiu e ele nasceu no dia 15 de outubro de 1950 em Taiwan. Com 8 anos de idade, ele se mudou para Minnesota, junto com a mãe, o pai e 2 irmãos mais novos. Seu pai era professor na Universidade de Minnesota e acabou falecendo 3 anos depois da mudança. Ming foi descrito pela mãe como sendo violento com os irmãos, pois sempre batia neles. Na adolescência, Ming se envolveu em várias atividades criminosas, iniciando incêndios criminosos, e por isso foi obrigado a realizar sessões de psicoterapia aos 14 anos de idade. De acordo com a própria mãe, Ming era um mentiroso patológico, um adolescente irresponsável e incontrolável. Ela dizia que o rapaz parecia não possuir qualquer tipo de sentimento. E em 1965, quando Ming já tinha 15 anos de idade, ele começou a estudar na escola Alexander Hansey High School, em Roseville, onde se apaixonou por sua professora de álgebra do 9º ano, Mary Stauffer. De acordo com seu depoimento, devido à sua paixão, ele começou a ter fantasias e desejos sexuais por sua professora, que fez com que ele escrevesse sobre isso. Sua professora virava a personagem principal de suas histórias. Mas aquilo já não era o suficiente para ele. Ele precisava sequestrar a sua professora. E em 1975, Ming invadiu uma casa que ele acreditava ser da família Stauffer. Ele estava armado e tinha intenção de sequestrar Mary, mas aquela casa, na verdade, era um dos sogros de Mary, e ela não morava lá. Ming, frustrado, forçou o casal a deitar no chão e ameaçou os 2 de morte se denunciassem o crime. Nada aconteceu com o criminoso, mas sua busca por Mary continuava. Mas Mary e o marido estavam morando nas Filipinas,
onde trabalhavam como missionários cristãos. Mas em 1979 eles voltaram para Minnesota e Ming soube da volta de Mary e logo descobriu o seu endereço. Mary e sua família estavam morando num apartamento próximo da universidade onde seu marido trabalhava. Foi então que ele tentou arrombar o apartamento da família 3 vezes e pelo menos uma vez ele tentou fazer buracos no chão embaixo da cama de Mary. Ele perseguia a professora por toda parte, até que finalmente viu uma oportunidade no dia 16 de maio de 1980. Ming estava observando e esperando Mary sair do salão de beleza. Naquele dia ela tinha ido ao salão, pois a família viajaria novamente para as Filipinas, e Mary e sua filha Elizabeth foram cortar o cabelo antes da viagem. Elas ficariam 4 anos fora e Ming pensou que aquela era a última oportunidade de sequestrá-la. E assim que as duas saíram do salão, ele realizou o sequestro. Ele tinha a intenção de levá-las para casa e mantê-las refém. Enquanto eles dirigiam, um policial parou atrás deles em um cruzamento e Ming ameaçou que se o carro virasse na mesma direção que eles, ele atiraria em Beth. Os veículos então acabaram seguindo em direções opostas. Ele então ordenou que Mary parasse em um lugar deserto e arborizado e falou que as duas saíssem do carro e amarrou as duas, uma na outra, e as colocou dentro do porta-malas. As duas ficaram dentro do porta-malas, rezando até que o carro parou, porque Ming ouviu a reza alta e se zangou. Então ele abriu o porta-malas e começou a brigar para que elas parassem, colocando um adesivo em suas bocas, para que ficassem quietas. Mas na segunda vez que parou, Ming percebeu que Mary tinha conseguido soltar Elizabeth das amarras e ele ficou furioso com elas e começou a xingá-las. Nesse momento, um menino de 6 anos, chamado Jason Wilkman, aproximou-se do veículo para ver o que estava acontecendo e Ming agarrou o menino e empurrou para dentro do porta-malas junto com as duas outras. O outro menino viu a cena, viu o que estava acontecendo e correu para casa. Mary tentou se comunicar com o menino que estava dentro do porta-mala, mas ele estava assustado demais e apenas chorava, dizendo que precisava visitar seus avós no dia seguinte. De repente, o carro parou em um lugar isolado e deserto, e lá ele removeu o menino do porta-malas e o espancou até a morte com uma haste de metal, deixando o corpo do garoto na floresta, e voltou para o carro dirigindo sem parar. Ele chegou em sua casa em Roseville e lá trancou Mary e Elizabeth num armário de 55 centímetros de largura e 1 metro de comprimento. Nesse ponto, Irv e Steve, marido e o filho de Mary e Elizabeth, já estavam muito preocupados. Seu marido Irv ligou para o salão de beleza e descobriu que elas haviam saído por volta das 4h30 da tarde, e ele, desesperado, ligou para os hospitais locais, supondo que elas poderiam ter sofrido algum acidente. Quando nenhum hospital deu nenhuma informação sobre sua mulher e sua filha, ele ligou para a polícia e relatou o desaparecimento. No dia seguinte, a polícia ligou o desaparecimento do menino Jason ao desaparecimento de Mary e Elizabeth. Nesse ponto, o corpo do menino ainda não havia sido descoberto, mas no local em que Jason foi sequestrado, a placa do carro de Mary foi descoberta. Aparentemente, a placa tinha sido arrancada por um mato pesado durante a fuga rápida do veículo. Enquanto a polícia fazia as buscas, Mary e Elizabeth estavam no apartamento de Ming. Ele tirou Mary do armário e amarrou na sala de estar e revelou sua identidade como seu ex-aluno das aulas de álgebra. Ele também disse que estava procurando por ela há muito tempo e estava irritado por ela não ter reconhecido a ele. Também disse que sempre foi apaixonado por ela e que ela havia dado uma nota baixa para ele quando ele estava no 9º ano, que foi uma mancha no histórico perfeito dele. E por essa nota ele perdeu uma bolsa de estudos. Sem dinheiro para pagar a faculdade, ele foi obrigado a ir ao Vietnã e se tornou prisioneiro de guerra. A verdade é que nada daquilo era verdade. Ele era um estudante, um atleta talentoso e estava no time de luta livre, de futebol, mas em casa ele era muito solitário, isolado da família. Ming tinha um plano que consistia em encontrar Mary, se vingar dela, e o final dependeria da própria Mary. Ele abusava diariamente dela e filmava tudo o que fazia. Essa era a forma de se vingar de sua professora. Mary conseguia manter os abusos em segredo para que a filha não soubesse o que acontecia diariamente. Mas em algum momento dos abusos, ele começou a se queixar que Mary não demonstrava afeto durante essas agressões. Ela negou, dizendo que era casada e devia fidelidade ao marido. Foi então que ele começou a usar a filha de Mary para forçá-la a fazer o que ele queria. Certa vez, Ming tentou sufocar a sua filha, Elizabeth,
com um saco transparente até que Mary beijou sua bochecha para fazê-lo parar. Ming falou que aquilo não era suficiente e ela teve que beijar sua boca. Mary e Elizabeth eram alimentadas 2 vezes por dia e só depois de 10 dias ele permitiu que as duas tomassem banho. Durante todo o período de sequestro, Ming ia trabalhar em sua loja de eletrônicos, mantendo Mary e a sua filha trancada no armário enquanto estava fora. Ming começou a ter conversas sobre a Bíblia com Mary e chegou a permitir a Elizabeth que ligasse para o pai no Dia dos Pais. Yes, Bethy. Are you okay? Yeah. Is Mommy okay? Yes. That's good. Oh, Daddy, yes. Happy Father's Day. Oh, thank you so much, sweetie. You're fine, Dad. Oh, I'm so glad. We can't talk anymore. When can you come home? I don't know. Can I talk? Talk in your okay, Dad? Can I talk to him? No. Okay, you call again. See you soon. Okay. Bye. Bye-bye, sweetie. A única vez que elas saíram de casa foi quando ele as levou para uma feira de empregos em Chicago. Mas as duas foram mantidas amarradas com cadeados na parte de trás no motorhome. Os 3 começaram a viver uma vida bizarra, onde à noite jogavam jogos de tabuleiro enquanto Mary fazia o jantar. Mary perdeu as esperanças de ser livre um dia. As duas ficaram reféns por 53 dias, até que no dia 7 de julho, Mary olhou para a dobradiça da porta e viu um pino e um cabo conectados e percebeu que a corrente que estava prendendo ela e a filha poderia ser erguida para cima da porta. Então ela começou a puxar o pino e a porta se inclinou e elas conseguiram escapar. Mary ligou para a polícia do telefone de Ming e ela disse quem ela era e onde elas estavam. Então ela saiu com a filha ainda acorrentada para se esconder no quintal e esperar pela polícia, que chegou em minutos depois. Quando o oficial encontrou Mary e Elizabeth, ele perguntou se Jason também estava com elas. E embora Mary soubesse que Jason havia sido tirado do porta-malas, ela não sabia que ele havia sido assassinado. Ming foi preso e poucos dias depois de sua prisão, ele contratou seu colega de cela, Richard Green, que estava sendo libertado da prisão para matar Mary e Beth, a fim de impedi-las de testemunhar e ajudá-lo a escapar. Ming enviou ao ex-presidiário um cheque de $1.000 com a promessa de mais $50.000 após a execução ser concluída. Ming foi julgado e, após um julgamento de 10 dias, o júri considerou Ming culpado de sequestro. Antes do julgamento, Ming disse a um dos psiquiatras que sabia a localização do corpo de Jason Wickman, mas não o revelaria. A sentença foi suspensa até que um acordo pudesse ser feito com Ming para localizar Jason. O gabinete do procurador do condado de Ramsey concordou em não acusar Ming de assassinato em 1º grau e no final de outubro ele levou as autoridades a Carlos Avery, onde descobriram que Jason havia sido morto por um traumatismo craniano. Ele foi posteriormente condenado à prisão perpétua, sem chance de liberdade condicional por 30 anos. Durante o julgamento pelo assassinato de Jason, dessa vez no Tribunal Distrital do Condado de Anacott, Mary precisou testemunhar novamente. E nesse interrogatório, Ming atacou Mary usando uma faca que ele havia contrabandeado para o tribunal. Um tenente que estava fora do tribunal esperando para testemunhar entrou correndo e agarrou Mary do púlpito e a trouxe de volta ao gabinete do juiz. Mary recebeu 62 pontos e a segunda tentativa foi adiada. Depois que o julgamento foi retomado e Ming foi considerado culpado de sequestro e assassinato em 2º grau, foi condenado a 40 anos a serem cumpridos simultaneamente com a outra sentença. E esse, pessoal, foi nosso caso de hoje do canal Serial Crimes. Que caso foi esse? Coloque aqui nos comentários o que achou do caso e não se esqueça de me encontrar aqui na próxima sexta-feira. Um ótimo final de semana a todos vocês.